Olá pessoal, estamos de volta para continuarmos os nossos estudos rumo à SpaceX. Nesta aula, vamos dar início a um conteúdo bastante extenso, que é o estudo das classes de palavras. São 10 as classes de palavras. Vamos começar, obviamente, pelo substantivo, assunto que será tratado nas próximas 3 aulas. Então, nós teremos a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. 3 aulas só para estudar o substantivo. Vamos lá, então? Substantivo. Classe gramatical que nomeia, ou seja, que dá nome. Então, essa classe nominalizadora que nós passamos a estudar. Mas algo precisa ser dito antes de tudo. Substantivo não é a coisa em si, é o nome da coisa. Então, quando eu falo de substantivo, falo, por exemplo, a palavra caneta, não estou me referindo ao objeto caneta. O objeto caneta não é um substantivo. Agora, a palavra caneta é o substantivo. Eu, por exemplo, não sou um substantivo, mas o meu nome, Luiz Fernando, são 2 substantivos aí que são utilizados para me nomear. Então, toda a classe nominalizadora, é a classe do substantivo. Então, nós temos aí o substantivo pode ser quanto à sua estrutura e formação, simples ou composto. Simples é aquele que apresenta um só radical, enquanto que o composto, mais de um radical. Então, vejam, chuva, simples, composto, guarda-chuva, mais de um. Simples, flor, composto, beija-flor. Relógio, simples, composto, bomba-relógio. Amor, simples, amor perfeito, composto. Pé, simples, pé de moleque, composto. Então, a diferença entre o simples e o composto é que o simples apresenta um único radical, ao passo que o composto, mais de um. Ok? Primitivo ou derivado. Primitivo é aquele que não deriva de nenhuma palavra, ao passo que o derivado vai ser formado a partir de outra. Nós que já estudamos processo de formação de palavras, temos até um entendimento facilitado por conta disso. Então, temos lá como exemplo de palavras primitivas ou substantivos primitivos, árvore, formiga, dente, sapato. E derivadas, vejo que são palavras formadas a partir das primitivas, como arvoredo, de árvore, formigueiro, de formiga, dentista, de dente, sapataria, de sapato. Quanto ao significado, o substantivo também se divide em comum ou próprio. O que são substantivos comuns, o que são substantivos próprios? O substantivo comum é aquele que dá nome sem especificar, ao passo que o próprio, substantivo próprio, nomeia especificando. Então vejam, quando eu digo país, mulher, planeta, rio, eu nomeio sem especificar. Agora, quando eu especifico Brasil, Fernanda, Júpiter, Mississippi, eu especifico. Então vejam, país, uma nomeação sem especificação. Agora, Brasil é uma nomeação com especificação. Fernanda é uma nomeação com especificação, ao passo que mulher já não é. Planeta, uma nomeação sem especificação. Júpiter, uma nomeação com especificação, com particularização. Rio, sem especificação. Mississippi, com especificação. Então, o que distingue um substantivo comum de um próprio? É que o comum nomeia generalizando, sem nenhuma especificação ou categorização, ao passo que o próprio já nomeia especificando, individualizando um indivíduo, um ser, uma cidade, enfim, aquilo que precisa ser particularizado em relação a outro. Aqui eu faço uma observação muito interessante, que é a distinção entre substantivos que são antropônimos e os topônimos. Os antropônimos são aqueles que vão individualizar, especificar indivíduos, ao passo que os topônimos vão individualizar, especificar lugares. Então, são exemplos aí de antropônimos, ou seja, de nomes de pessoas, Rita, Luciano, Paula, Laura, e de topônimos, Rio de Janeiro, Brasília, Japão, Pico das Agulhas Negras, etc. Substantivo coletivo já é aquele tipo de substantivo que, ao nomear, vai nomear um conjunto
de seres, né, de elementos ou de objetos, de coisas, enfim, de uma mesma espécie. Então, banda é o coletivo para músicos, caravana para viajantes, peregrinos, enxame de abelhas, fato é o coletivo de cabras e assim por diante, ok? Nesse slide e nos próximos, eu apresento uma lista com alguns substantivos coletivos. Haverá aqueles que são mais comuns, outros nem tanto. Eu os coloquei aí para que você os conheça, né, a fim de que, em caindo numa prova, você possa acertar. Né? É óbvio que os mais raros podem não cair, mas é importante, né, eles serem fixados e o são por meio dos exercícios, por meio da leitura, por meio da prática, colocando essas palavras, na medida do possível, no nosso vocabulário ativo. Então a gente tem acervo de obras de arte, que é comum, né? Passando para a banda, que é de músicos, como vimos no slide anterior, bando, que pode ser de aves, de crianças, de ciganos, a outros que são menos comuns, como, por exemplo, né, atilho, que é o coletivo de espigas de milho, baixela, que é o coletivo de objetos de mesa, cáfila, que é o de camelos, ok? Aqui também a continuação, né, da nossa relação de substantivos coletivos, camarilha, de bajuladores, né, pouco comum, conclave, de assembleia de cardeais, né, que se reúnem para a eleição do Papa, constelação é mais simples, de estrelas, cordilheira, de montanhas, elenco de artistas, enxame de abelhas. Então, nós temos desde os mais comuns até aqueles menos comuns. Aqui ainda temos aquela continuação da relação, exército de soldados, enxoval de roupas, mas temos a farândula, que é de mendigos, hemeroteca de jornais e revistas arquivados. Né? Hoje nós já temos isso de forma muito mais digital, raramente nós vemos um jornal impresso, né? Mas nós temos o coletivo de jornais e revistas arquivados, hemeroteca, horda de desordeiros, júri de jurados, legião de demônios, de soldados, e por aí vai. Aqui, ó, mais um pouco de substantivos coletivos, né? Orquestra de instrumentistas, nuvem de insetos, pinacoteca é o coletivo de quadros, né? Rebanho é o coletivo para gados, ovelhas, réstia de alhos e cebolas, e aí você vai vendo, né, que, né, como eu venho dizendo, aqueles substantivos coletivos que são mais usuais e aqueles que são menos usuais. Veja aí, ó, récua de animais de cargo, resma de folhas de papel, rol de pessoas ou de coisas, súcia de velhacos, de homens desonestos, turma de estudantes, trabalhadores, vara de porcos, vocabulário de palavras. E aqui nos deparamos com uma diferenciação muito interessante, que é a diferenciação entre substantivo abstrato e concreto. Substantivo abstrato e concreto é uma classificação inteiramente diferente e separada, desvinculada daquelas noções de concretude, ou seja, algumas pessoas confundem que substantivo concreto é aquilo que eu posso ver, aquilo que é palpável, aquilo que é material, ao passo que abstrato já é inteiramente contrário a isso. É aquilo que é impalpável, não se dá para ver, mas para sentir, imaginar. Mas veja, quando eu levanto esse tipo de raciocínio, eu não estou me referindo à palavra, mas sim à coisa em si. Eu não estou estudando a coisa em si, mas apenas a palavra, o nome da coisa. Então, no português, nós teremos substantivo abstrato em duas situações. Quando o substantivo, né, derivar de um adjetivo, ou quando o substantivo derivar de um verbo. Se ele derivar de um adjetivo, ele vai ter aquela significação de atributo ou característica do adjetivo. E do verbo, ele vai indicar uma ação ou resultado da ação indicada pelo verbo. Então, veja, limpeza, atributo ou qualidade do que é limpo, sujeira do que é sujo, altura
do que é alto, clareza do que é claro, inteligência de quem é inteligente, maciez do que é macio, bondade do que é bom. Entendimento, ato ou efeito de entender. Comunicação, ato ou efeito de comunicar. Consciência, ato ou efeito de conscientizar. Avanço, ato ou efeito de avançar. Luta, ato ou efeito de lutar. Resgate, ato ou efeito de resgatar. Planejamento, ato ou efeito de planejar. Então, estes são exemplos de substantivos abstratos. E como serão os substantivos concretos? Todos aqueles que não se enquadram nesses dois grupos acima. Então, Deus, fé, saci, fada, ainda que eu não possa vê-los, ainda que possam existir aí seres que não existem na realidade, como saci e fada, independentemente disso, são substantivos concretos, porque não são substantivos nem derivados de adjetivo, nem derivados de verbo. Agora, nós vamos ver as flexões do substantivo. Vejam que eu coloquei aí como flexões do substantivo apenas a flexão de gênero e a de número, porque a impropriamente flexão de grau, nós veremos mais à frente, vendo que, na verdade, não se trata de derivação de grau, mas sim de um processo de formação de palavras ou de indicação de afetividade ou pejoratividade na língua portuguesa. Então vamos à flexão de gênero. A flexão de gênero é a distinção entre masculino e feminino. Então eu terei substantivos masculinos e femininos. O substantivo masculino é aquele diante do qual eu coloco o artigo o. O substantivo feminino, aquele diante do qual eu coloco o artigo a. Mas pode ocorrer a flexão de gênero ou por flexão da vogal temática ou pelo acréscimo da desinência de gênero a. Então, primeiro caso, quando a vogal temática o ou é desdobra-se em a. Lembra-se lá da aula de estrutura da palavra, desinência de gênero, vogal temática? Estamos repetindo aqui, ó. Menino, menina, moço, moça, mestre, mestra, monge, monja. O que nós tivemos? As vogais temáticas O e E desdobrando-se em A. Então, nós temos aí flexão de gênero. Ou, no segundo caso, quando se acresce A aos nomes oxítonos. Professor, cantor, doutor, escritor, peru, autor, são substantivos masculinos. A eles eu acrescentei a desinência de gênero A. Professora, cantora, doutora, escritora, perua, autora. Lembra-se lá da aula de estrutura das palavras que os substantivos oxítonos eram radicais de si próprios? Então, a indicação de gênero desses substantivos, né, no caso de haver uma desinência de gênero, era por acréscimo da desinência de gênero A, como nós vemos aqui nesses 6 exemplos: professora, cantora, doutora, escritora, perua, autora. Agora, ainda em se tratando do gênero dos substantivos, é importante que se faça um esclarecimento. E esse esclarecimento está bem escrito aí. Vejam, há substantivos privativamente masculinos. Aqui se relacionam semanticamente outros exclusivamente femininos. É como cabe interpretar, à luz da exata descrição linguística, pares como os seguintes: bode, cabra, touro, vaca, genro, nora, padrinho, madrinha, cavalo, égua, pai, mãe, marido, mulher, padrasto, madrasta, homem, mulher, cavaleiro, amazona, cavalheiro, dama, frade, freira. O que eu quero dizer com isso? Cabra não é o feminino de bode, vaca não é o feminino de touro, nora não é o feminino de genro, nem madrinho o feminino de padrinho. São substantivos que, ainda que com radicais diferentes, são palavras que se relacionam por oposição ao que é o masculino e ao que é o feminino de cada espécie ou categoria aí. Então, mulher não é o masculino de marido, né? Mulher é um substantivo feminino que se relaciona por oposição a marido. Aí não se trata necessariamente de um ser masculino ou feminino de outro, mas sim de serem palavras, substantivos que se relacionam por oposição. Então, por isso que ainda eu peguei essa citação aí de baixo de um grande estudioso da língua portuguesa, que foi o Joaquim Matoso Câmara. Vejam só o que ele diz. Tal interpretação, a única, objetiva e coerentemente certa, se estende aos casos em que um sufixo derivacional se restringe a um substantivo em determinado gênero e outro sufixo
ou a ausência de sufixo em forma nominal não derivada. Só se aplica ao mesmo substantivo em outro gênero. Assim, imperador se caracteriza não flexionalmente pelo sufixo derivacional dor, e imperatriz, analogamente, pelo sufixo derivacional tris. Da mesma forma, ou da mesma sorte, galinha é um diminutivo de galo. Da mesma sorte, galinha é um diminutivo de galo que passa a designar as fêmeas em geral da espécie galo. Como perdigão é um aumentativo limitado aos machos da perdiz, dizer que trizinha ou ão são aí flexões de gênero é confundir flexão com derivação. Nós vamos tratar disso mais à frente, mas eu quero deixar uma palavrinha aqui para vocês. Vejam, imperador e imperatriz. Imperatriz é um substantivo feminino que se relaciona a imperador. A mesma coisa embaixador e embaixatriz. A embaixatriz seria a esposa, a consorte do embaixador. Mas a diplomata que exerce a função já não seria chamada de embaixatriz, mas sim de embaixadora. A mesma coisa, imperatriz é a esposa do imperador e não necessariamente aquela que impera, não é? Então nós vamos tratar disso mais à frente, mostrando que nesses casos, né, o que nós temos aí é um processo de formação de palavras, ou seja, um processo de derivação e não necessariamente de flexão, ok? Ainda falando sobre o gênero dos substantivos, nós vamos ver como é feita na língua portuguesa a classificação ou a subdivisão dos substantivos quanto ao gênero. Substantivo comum de dois gêneros é aquele substantivo que só tem uma única forma, por isso que ele é chamado aí de substantivo uniforme, né? Que é utilizado tanto para referir-se ao masculino quanto ao feminino, né? Mas a diferenciação entre o que é masculino e feminino vai ser feita por meio de um artigo, ou de um pronome ou de um adjetivo, aquilo que nós chamamos genericamente de determinante. Então eu digo o dentista, a dentista. Vejam que eu diferenciei o que é masculino do feminino por meio do artigo. Este dentista, esta dentista. Fiz a diferenciação genérica por meio do pronome demonstrativo este e esta. Dentista aplicado, dentista aplicada. A diferenciação do gênero aí foi feita por meio dos adjetivos aplicado e aplicada. Então, o comum de dois gêneros é aquele cujo gênero é indicado, na verdade, pelo artigo, porque a forma do substantivo tanto vai valer para o masculino quanto para o feminino. Então, eu tenho o gerente, a gerente, o colega, a colega, o suicida, a suicida, o jovem, a jovem, o repórter, a repórter, o estudante, a estudante, o cliente, a cliente, o imigrante, a imigrante, o selvagem, a selvagem, o motorista, a motorista, o artista, a artista, o jornalista, a jornalista, o camarada, a camarada, o paciente, a paciente, o mártir, a mártir. Atente para essa observação que faço aqui. O substantivo hóspede é comum de dois gêneros, o hóspede, a hóspede, tal como o gerente, a gerente, o cliente, a cliente. Entretanto, embora pouco empregado, este substantivo admite também o feminino hóspeda, segundo o dicionário eletrônico UAS da língua portuguesa. Então vejam, não é comum, mas já aparece a forma adicionalizada hóspeda. Mas é errado, professor, falar o hóspede é hóspede? Claro que não. Assim como não é errado, mas é pouco comum, falar do substantivo hóspeda. Substantivo sobrecomum, né? Esse é aquele substantivo, né, pertencente a um único gênero, mas vai designar tanto o masculino quanto o feminino. Então, cônjuge é um substantivo masculino, como algoz, membro, indivíduo e carrasco, né? Ainda que se refira a uma mulher, porque o cônjuge pode ser tanto o marido quanto a mulher. O algoz, o membro, ela é membro de uma organização, ela é um indivíduo complicado. Vejam, cônjuge, algoz, membro, indivíduo e carrasco, esses exemplos, né, são substantivos masculinos, mas podem se referir também ou nomear pessoas do sexo ou do gênero feminino. Criança, testemunha, pessoa, vítima e criatura são substantivos femininos. A criança, a testemunha, a pessoa, a vítima, a criatura. Porque, na verdade, o que determina o gênero de um substantivo? É o artigo.
Se o artigo que eu colocar antes da palavra for masculino, a palavra será masculina, o substantivo será masculino. Se eu colocar um artigo feminino, o substantivo será feminino, ok? Então, na verdade, essa é uma subclassificação, como eu digo aí, desnecessária, porque, na verdade, cônjuge, algoz, membro, indivíduo e carrasco são substantivos masculinos, enquanto criança, testemunha, pessoa, vítima e criatura são substantivos femininos, independentemente de quem eles estejam designando. Se a criança é um menino, uma menina, se a testemunha é um homem, uma mulher, se a pessoa é um rapaz ou uma moça e assim por diante. Eis aí uma outra subclassificação desnecessária, esta de chamar o substantivo de epiceno, né? Porque, na verdade, quando eu uso os adjetivos macho e fêmea, eu não estou necessariamente indicando o gênero da palavra, estou indicando o sexo do animal designado. Porque se eu disser cobra, seja cobra macho, seja cobra fêmea, eu sempre vou usar que artigo antes? A cobra macho, a cobra fêmea. Então, qual é o gênero gramatical de cobra? Feminino. A mesma coisa se eu falo, né, por exemplo, né, o mamoeiro macho, o mamoeiro fêmea. Mesmo usando os adjetivos macho e fêmea, mamoeiro sempre será uma palavra masculina. Então, essa subclassificação de substantivo epiceno também se faz indevida, imprópria, desnecessária, né? Mas se isso cair em prova, a designação é para indicar sexo do animal, digamos assim, ou da planta, como aí o mamoeiro. Porque não são as palavras macho e fêmea que vão mudar o gênero da palavra. Macho e fêmea. Cobra continua sendo um substantivo feminino. Macho e fêmea para mamoeiro. Mamoeiro continua sendo um substantivo masculino. Ok? Agora, aqui sim, né? São aqueles casos em que, se eu mudar o gênero do substantivo, o significado dele vai mudar. Esse substantivo vai significar algo completamente diferente. Então, por exemplo, cabeça. Se eu digo o cabeça, já é o líder. Se eu digo a cabeça, já é parte do corpo. O moral, e ele está com o moral baixo, ou seja, o ânimo. A moral já é o conjunto de valores e regras de comportamento de um grupo, de uma sociedade. O capital, o conjunto de bens. A capital, a cidade principal de um estado ou de um país. O grama, unidade de peso. A grama, a relva. Aqui também, ó, o nascente, o lado onde o sol nasce. A nascente, a fonte. O rádio, o aparelho. A rádio, a estação transmissora. O cinza, a cor. A cinza, o resíduo de combustão. O caixa, aquele que trabalha em máquina registradora. A caixa, o recipiente. Continuando. O lotação, um tipo de veículo. A lotação, a capacidade de ocupação de um veículo. O dengue, a sedução. A dengue, a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Tá certo? Guardem isso. E aí embaixo eu faço uma observação muito interessante. Se há uma coisa que cai em prova, é isso aqui também. Ó, há substantivos cuja indicação do gênero é feita com alguma dificuldade por parte do usuário da língua. Então, grave esses nomes aqui, tá? São substantivos do gênero masculino. Guarde isso. O clã, o eclipse, o matiz, o alvará, o diadema, o suéter, o champanhe, o alnerisma, o anátema, o tapa. O dó, gente, dó é masculino. Eu ouço muita gente dizer assim, senti uma dó dela. Não, dó de pena, de comiseração é masculino, né? O dó, né? O guaraná, o lança-perfume, o sofisma, o proclama, o herpes, o plasma, o sanduíche, o diagrama, o sabiá, o sósia, o apêndice, o pubis, o trema, o soprano. São substantivos masculinos. Do mesmo modo, são substantivos do gênero feminino. A alface, a hélice, a ênfase, a celeuma, confusão, a aluvião, a dinamite, a omoplata, a bacanal, a cataplasma, a uso capião, a entorse, a libido, a agravante, a fleuma, a áspide, a derme, a ferrugem, a comichão, coceira,
a pane, a abusão, a aguardente, a faringe, a couve, a mascote, a clâmide. São substantivos femininos. Não esqueçam isso. E aqui terminamos esta primeira aula sobre substantivos. Há ainda mais 2 aulas em que vamos estudar essa classe gramatical muito importante. Não deixe de fazer os exercícios propostos para esse conteúdo que é muito importante. Até a próxima aula, querido aluno, querida aluna.